foi-lhe dado uma grande espada, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: vem ver. E olhei, eis que um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e uma medida de cevado por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Olhei, esse um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele tinha morte, o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte com espada, e com fome, com peste, e com feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E cada um foi-lhe dado compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse, e ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que haviam de ser mortos com eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que vi, houve uma grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança-se de seus figos verdes, abalados por um forte vento. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam os montes aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que estará sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que eu tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos que foram dado o poder de danificar a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado na testa os selos do nosso Deus. Ouvi o número dos assinalados, eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso, ok, obrigado. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois destas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações, da tribo, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos quatro animais prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, glória e sabedoria, ações de graça, a honra e poder, força é o nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes são estão vestidos de vestes brancas, a quem são, de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará ali, e servirá de águia para as fontes das águas e da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Preste atenção. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio um dos anjos, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado o incenso para pôr orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com a oração dos santos desde
a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpago, terremoto, e 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, e o primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva, fogo, mistura com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. Segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa grande, monte ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Preste atenção, morreu a terça parte das criaturas que tinham vindo do mar, e perdeu a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferido a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes e das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de um grande fornalha, e como a fumaça do povo escureceu o sol, e o ar e da fumaça vieram, preste atenção, gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder de que tem o escorpião da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tem na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias homens buscaram a morte e não acharão, desejarão morrer. E sobre a sua cabeça havia uma coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulher, é um gay, e os seus dentes eram como de leão, isso fala do anticristo, e tinham couraças de ferro, o ruído das suas asas eram como cavalos que correm com a combate, e tinham cauda semelhante a de escorpiões, e aguilhão da cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si rei, e o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado já um ai, eis que depois disso vem 2 ai. A sexta trombeta tocou o anjo, a sexta trombeta, e uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta 4 anjos, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que tinham preparado para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de ferro e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por esses 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. E porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, portanto a sua cauda é semelhante à de serpente, e tem cabeças como de que danificam. E os outros homens que não foram mortos por causa dessas pragas não se arrependeram, preste atenção, não se arrependeram das suas obras nas suas mãos, e não adoraram
e para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira e nem podem ver, nem ouvem e nem andam. Preste atenção, viu? Pedra não ouve, nadinha disso ouve. É loucura, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladrões. Capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como brama o leão. Havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidos os 7 trovões as suas vozes, e eu escrevê-las, mas ouvi uma voz que do céu dizia: sela. E os 7 trovões falaram: e não escreva. Olha, tem coisa oculta no Apocalipse que não foi revelado. E o anjo que via estar sobre o altar, o mar, e sobre a terra, levantou-se a mão ao céu, jurou por aqueles que vivem para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que anunciou aos profetas e ao seu servo. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse: toma-o, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, no meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez muitos povos naquelas línguas. Vai ter muitos ainda que vão ser salvos na grande tribulação. E foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou ao anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar dos que o adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não os meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. Lá Israel, onde estou em briga, as nações pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio equivale isso. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestido de pano de saco. Essas 2 oliveiras são 2 oliveiras, e os 2 cartiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe fizer algum mal, sairá fogo da sua boca. Ninguém vai tentar destruir essa testemunha, devorar os seus inimigos. E se alguém lhe fizer mal, importa que seja morto. Esse tem poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e as matará. Jazeram seu corpo na praça da grande cidade Jerusalém, com certeza, que espiritualmente se chama Sodoma, e o Egito, onde seu corpo também foi crucificado. Os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão com eles, e alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Portanto, estes 2 profetas tinham atormentados os que habitavam sobre a terra. Atormentado Davo estava pregando o evangelho. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo da parte de Deus entrou nas 2 testemunhas, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma voz do céu que lhe dizia: subir
cá, e subiram ao céu, e uma nuvem, os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus, deram glória a Deus do céu, e passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve do céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, quem és, quem eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e irarão-se as nações, e veio a tua ira e o templo dos mortos para que sejam julgados, e o templo darão o seu galardão aos profetas, teu servo, e aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos, grandes, e as grandes, e o templo destruíres os que destrói a terra, e abriu no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas, e da sua cauda levou sobre si a 3ª parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra o dragão, e parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando à luz e lhe tragasse o filho, mas não tragou não, porque é Jesus, e deu à luz a um filho e um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, provavelmente Israel, e onde já tinha um lugar preparado por Deus para ela, e ali fosse alimentada durante 1260 dias, talvez 3 anos e meio, e houve batalha do céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, batalharam, e o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nunca vão prevalecer, nem mais o seu lugar achou-se no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente lá do jardim do Éden, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. É isso mesmo, ele veio roubar, matar e destruir. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desce a vós tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar onde é sustentada por um tempo e a metade de um tempo. Foram vistos da serpente, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para pela corrente o fizessem arrebatar. A terra ajudou a mulher, a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e fazer guerra ao resto da semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. E eu pus-me sobre a água, areia do mar. Amém. E subiu do mar uma besta. Aqui é o anticristo. Capítulo 13 de Apocalipse é o anticristo.
Subiu do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o diabo deu-lhe o seu poder para um homem, e o seu trono e o seu poderio, e viu as suas cabeças feridas como de morte. Quem é? Vocês sabem quem é essa cabeça ferida de morte? Nada menos mais é do que os romanos. Chega, Martal foi curada, e toda a terra maravilhou-se após a besta. Adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra a quem? Aos santos, e vencê-lo. Deu-lhe poder sobre toda tribo, línguas e nações, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pastor Paulo Henrique. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e da sua presença faz com que a terra e os que habitam e adoram a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maravilha que se fala do falso profeta, e até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, pois com os sinais que lhe foi permitido que ele fizesse a presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, e fizesse uma imagem à besta, receber a ferida e a espada, e vivia. E foi-lhe conseguido que desse o espírito e a imagem da besta, para que também a imagem da besta... É o sangue que transmarcializa a terra. Nós estamos aqui baixando dentro de Porto Risco, adorando ao Senhor. O número da besta, o seu número é o de um homem, e o seu número é 666. Maria, é Maria. Vamos correr contra o tempo. Glória a Deus, que estava o cordeiro sobre o morro de Sião, e com ele 144 mil. Vamos, Maria. Deus abençoe. Tinha escrito o nome dele e do seu pai, e ouvi uma voz do céu, uma voz de muitas águas, como voz de um grande trovão, e uma voz de artista que tocava com a sua harpa e cantava com um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, aprender senão 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não entram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os mortos foram comprados com primícias para Deus e para o cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, de toda a nação. Esse é Deus misericordioso. Vai ter salvação durante a grande tribulação. Línguas de povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Outro anjo subiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade, a todas as nações viram beber do vinho da ira do sua prostituição. E o seguia o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber um sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. E deitou na mistura do cálice da sua ira, e atormentado como fogo e enxofre diante dos anjos
e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem diante dele de dia e de noite. Que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, que está e que guarda os mandamentos de Deus. Ismael, vem para cá. É fé em Jesus. E ouvi outra voz do céu que diziam: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse todos os trabalhos das suas obras. E olhei, eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma cabeça e foi aguda, e outro anjo saiu ao templo e clamava com grande voz, que dizia: lança tua foice cega, e já vinda a hora cega, e que já a seara está madura. 16. 15, rapaz. É o 15, rapaz. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-a no grande lá da ira de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do largar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E vi outro grande, admirável sinal do céu: 7 anjos que tinha 7 últimas pragas, porque nela é consumado a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e de número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei do Santo. Quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho púrpura e resplandecente, cingido com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça e da glória de Deus, e todos